mexido e tem tocado no meu coração para trazer mensagens de impacto não só a vocês, mas a mim. Todas as vezes que eu tenho estado diante da palavra de Deus para preparar o sermão, Deus tem me impactado grandemente, tem mexido com o meu coração sobre as coisas que Ele deseja não só para mim, mas para nós. E a palavra do Senhor hoje que nós vamos compartilhar fica em Josué, livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Josué capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Josué capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí depois Josué. Quem lembra aí da musiquinha do Diante do Trono? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Isso ajuda muito. Eu conto que essa música me ajudou assim que eu entrei no seminário. Então a prova que a gente teve de teologia bíblica, e aí era para enumerar todos os 66 livros da Bíblia em ordem. E aí eu consegui fazer direitinho, porque eu lembrei, eu cantei essa música, e aí conforme eu fui cantando, eu fui escrevendo. Isso me ajudou bastante. Bom, irmão, a palavra do Senhor para nós diz assim, Josué capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 11 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significa estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, e levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se preparou e passou a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, Deus Eterno, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que possa, com Tuas fortes mãos, nos guiar, falar aos nossos corações, que eu venha diminuir, ó Deus, para que o Senhor cresça, e que tudo que foi dito, Deus, não venha falar de mim mesmo, Pai, mas venha direto do coração do Senhor para o coração da sua igreja, Deus. Isso é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, certamente andando pela cidade do Rio de Janeiro e até por Duque de Caxias, você já passou por algum lugar. E o interessante é que aqui no Pilar tem alguns lugares que eles são históricos, são monumentos históricos. A igreja católica do Pilar é uma igreja histórica, ela é um monumento histórico, ela é um memorial ali que foi plantada numa época remota, e ela vai trazer a nossa memória todas as vezes, pelo menos que eu passo por ali, eu vejo aquela igreja, eu me recordo então da época do Brasil Imperial, porque Pilar foi caminho então
do imperador na subida para Petrópolis. Quem já foi em Petrópolis, e todas as vezes que eu sempre vou na Catedral de São Pedro de Alcântara. Eu sempre entro naquela igreja. E aí alguns podem pensar assim, você entra na igreja católica? Sim, eu acho muito legal entrar naquela igreja, porque você entrando naquela igreja, logo à direita você tem lá sepultado a princesa Isabel, você tem Dom Pedro, você tem ali parte da história depositada naquele local, aquilo é um memorial. E o interessante, quando você entra por dentro da catedral e você olha os vitrais, você vai ver ali que tem registros históricos ali. Aqueles vitrais foram feitos numa época em que o vidro não era tão utilizado quanto hoje. E o interessante é que eles utilizavam algumas colas e conseguiam fazer desenhos com pequenos pedaços de vidro. E aquilo ali remonta a uma história. Caminhando por trás da catedral, você vai ver, incrível, tem alguns dos bispos que estão sepultados ali. O primeiro bispo ali de 1800, eu acho, e alguma coisa, bem antigo, está ali. Então, quando você passa por ali, você vê a história. E o interessante é que todas as vezes que você se depara com um memorial desse, vai lhe trazer a ideia, um tempo em que aquilo dali foi construído. E o interessante é que nós estamos diante de um texto que nos leva justamente a esse exemplo. A nossa sociedade é uma sociedade hoje que não se importa muito com o que passou, não se importa muito com histórias, com status. Interessante que por onde eu vou, eu sempre tento observar isso, porque eu acho muito bonito. A história foi escrita. Teve um retiro que nós fomos com a UPA e o MP em Vila de Cava, e lá tinha também um local, era uma fazenda, uma grande fazenda, e tinha uma construção histórica. É interessante você entrar, tinha um casarão onde tinha escravos lá. É interessante você, quando olha para aquilo, você sabe que existia uma época, existia um tempo, e você vai lembrar das coisas que ali foram feitas, por mais que possa não ter sido coisas boas, mas você sabe que é parte da construção da história. E a gente tem uma mania danada, e a nossa sociedade, a cada dia que passa, não se importa com os registros históricos e com esses monumentos. Interessante que, tristemente, aconteceu, o Museu Imperial pegou fogo e muita gente nem aí estava, porque para eles não foram perda nenhuma, para nós foram perdas grandes para a nossa sociedade, porque alguns memoriais de algumas épocas foram destruídos. Ali existiam múmias que foram dadas ao imperador e já não existe mais, tudo virou cinza. E o interessante é que esse texto nós estamos diante do Senhor dando uma ordem a Josué para plantar um memorial. E aonde, e com o passar do tempo, quando eles olhassem aquele memorial ali, algo traga a memória das pessoas que olhassem para aquilo ali. Interessante que Deus, ele sempre nos chama a construir memoriais. Então, hoje eu quero te desafiar, e a mensagem de hoje é: crie memoriais na sua vida. Vamos para o texto e você vai entender aonde que nós vamos chegar. Moisés estava morto. Josué então era discípulo de Moisés. Josué era um jovem, e eu me identifico muito, porque é interessante que quando você vai olhar o início do livro de Josué, você vê Josué com medo daquilo que ele tinha que fazer. Ele se sentindo pequeno diante da grandeza do chamado do Senhor. E isso eu me identifico com ele, porque a todo instante eu preciso de lembrar: tão somente seja forte e corajoso, porque olhando para a minha incapacidade, eu sempre acabo achando-me incapaz de desenvolver aquilo que o Senhor chamou. E interessante que Josué também, ele tinha essa mesma limitação. Isso mostra que ele era limitado igual a mim, igual a você. O povo estava diante então da terra prometida e tinha entre eles o rio Jordão. O rio Jordão era o rio que estava separando o povo da peregrinação no deserto para a entrada na terra prometida. Então esse rio Jordão era um rio que em alguns pontos dele você tem uma profundidade de 60 centímetros, mas em alguns outros pontos a profundidade é de 6 metros. Resumindo, não dá para poder você atravessar a pé. E você ainda tem as correntezas, então você imagina nadar 6 metros de profundidade com a água correndo, descendo o rio abaixo, não tem condições. O rio Jordão, ele é um rio que ele recebe água do Monte Hermon, e ele vai passar pelo Mar da Galileia. Vocês lembram que eu já preguei aqui, já falei sobre o Mar da Galileia. Ele vai então desaguar no Mar da Galileia e vai seguir à frente, depois do Mar da Galileia, desaguando no Mar Morto. Então esse rio era um rio muito importante para aquela sociedade, para a sociedade daquela época. E o Rio Jordão é um obstáculo
diante do povo. O povo precisa atravessar o rio, e aí agora? Como que o povo vai fazer? Verso 1, então, nós percebemos que algo já estava acontecendo. Se você voltar no capítulo 3 um pouco, você vai ver que o Senhor, então, dá uma ordem para que os sacerdotes pegassem a arca de Deus, que a arca simbolizava a presença do Senhor, e fossem em direção ao rio, e colocassem o pé no Rio Jordão, que assim, quando eles colocassem lá o pé, a água ia parar de correr, e o povo ia atravessar seco. E o interessante é que assim como o Senhor mandou, os sacerdotes fizeram. Quando eles puseram o pé na água, a água parou de correr, e lá eles ficaram plantados até quando todo o povo passou. E se você for ver depois desse texto, você vai ver que quando eles tiraram o pé da borda do rio, a água começou a correr. E o interessante é que o texto vai dizer bem claro que a água ficou represada num ponto mais atrás. Mas a presença do Senhor não permitiu que a água passasse. Então nós estamos nesse texto, a nossa tela, a nossa história está acontecendo, os sacerdotes eles estão em pé no meio do rio. Digamos que nós estamos agora em pé no meio do rio, entendendo e compreendendo e assistindo essa história. Então vem a palavra do Senhor no verso 1 dizendo assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo. Interessante olhar nesse texto que o povo já tinha acabado de atravessar. Porém, os sacerdotes ainda estavam com a arca nas costas, plantado lá. E Deus não permitiu que eles saíssem de lá. E o interessante é que vem a palavra do Senhor a Josué. E o interessante é que vir a palavra do Senhor a palavra do Senhor foi ao encontro ao coração de Josué. Interessante a gente pensar, às vezes vem a palavra do Senhor, a gente imagina que Deus falou assim, Josué, sabe, não, a palavra do Senhor foi ao coração dele, foi no íntimo dele, Deus se comunicou com ele, e ele então prontamente entendeu e ouviu aquilo que o Senhor estava falando. E a ordem do Senhor foi o seguinte, verso 2 e 3, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai convosco e depositai no alojamento em que haveis de passar esta noite. Deus então fala o seguinte, olha, vai lá, aonde os caras estão parados, certamente tem pedra debaixo do pé dele, então você vai pegar 12 pedras, mas por que 12 pedras? Para representar as 12 tribos, dizendo o seguinte, todo o povo do Senhor então participou desse ato grandioso que Deus fez. Josué então, continuando, verso 4 e verso 5, vai chamar então o povo e vai dizer o que o povo deve fazer. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Josué então vai dar a ordem para esses filhos de Israel, ele vai escolher esses irmãos, ele vai escolher essas pessoas para poder fazer e executar aquilo que o Senhor acabara de dizer. Aos nossos olhos isso até aqui parece ser meio esquisito, por que pegar pedra? Para que então fazer isso? E aí então a gente vai começar a entender a partir do verso 6, a ordem do Senhor tinha um fundamento. E qual era esse fundamento? Verso 6 então, Deus vai dizer, Josué vai continuar dizendo o que o Senhor acabara de dizer para ele, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significa estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Interessante que você olhar o texto, parece que o texto está se repetindo. Isso é um dos recursos literários utilizados pelo autor. Ele acabou de dizer que as águas foram cortadas e ele repete de novo que as águas foram de fato cortadas. E para que então que Deus vai mandar que Josué fizesse isso? Para que sirva de memorial. Para que quando olhasse aquele amontoado de pedra, os filhos, as próximas gerações, eles compreendessem o que o Senhor fez no passado. Fez com que a presença do Senhor, quando esteve diante do rio, a água parou de correr. As pessoas conseguiram passar. E isso vai servir por memorial. Isso vai servir como um marco para todas as vezes que alguém e que as gerações futuras passassem pelo aquele amontoado de pedra,
lembrasse que num tempo passado o Senhor fez um milagre, que foi fazer o rio parar de correr para que o povo então passasse. Interessante que a palavra de Deus deixa bem claro que isso vai ser para todo sempre, né? Ou seja, para a eternidade. Esse é um marco que ele não acaba com a história do tempo. E olha que interessante, de repente, certamente hoje a gente não encontra mais essas pedras lá, mas foi um ato perpétuo, porque hoje você e eu estamos ouvindo sobre essa história. Então é algo que, o ato que o Senhor fez lá atrás no Jordão, ele se comunica por toda a eternidade, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito e é eterno. Continuando então, verso 8 e 9 vai dizer o seguinte: e fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali, aonde eles estavam acampados, ao atravessar o Jordão. Verso 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Interessante que o Senhor manda fazer o seguinte: pega a pedra do Jordão e deposita lá nos alojamentos, certo? E aí Josué, além de fazer isso, ele é tão zeloso com aquilo que o Senhor havia dito, que é o seguinte: eu vou tirar do Jordão, eu vou botar para fora e pego de fora e boto lá no Jordão, para dizer o seguinte: eu estou marcando nos dois cantos. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu faço, porém eu faço um pouco além. Eu não vou fazer somente aquilo que o Senhor me mandou fazer. E interessante que ele faz isso, esse trabalho dele não é só simplesmente cumprir aquilo que o Senhor falou, ele vai além. E o interessante que no final do verso 9 vai dizer o seguinte: e ali estão até o dia de hoje. A gente pensa, se você perguntar, poxa, mas as pedras ainda estão até o dia de hoje lá? Não estão, não, certamente não. Mas esse é um recurso literário que o autor vai utilizar para dizer o seguinte: essa palavra que eu estou dizendo, ela é verdadeira. Você precisa de entender e aprender de que é a verdade de Deus. Quando ele diz, olha, estão até o dia de hoje, é o seguinte: essa história que eu estou acabando de contar, que parece ser absurda, isso é verdade. E vocês precisam de acreditar nisso. E continuando então o último verso, o verso 10, vai dizer o seguinte: por quê? Porque os sacerdotes que levavam a arca havia parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Perceba que os sacerdotes, eles ficaram com a arca no meio do rio enquanto essa história acontecia. Enquanto as coisas aconteciam, eles estavam lá parados. E o interessante é que o que para a água é exatamente a presença do Senhor, porque enquanto a arca esteve ali, a água não correu. E depois que eles saem, então, tudo aquilo que o Senhor havia dito acontece. E o mais interessante é que no final o Senhor, ele vai ratificar o chamado de Josué, dizendo para o povo que assim como ele foi com Moisés, ele é com Josué. Assim como ele foi com Moisés, que tocou no mar e o mar se abriu, ele é com Josué, fazendo com que o rio parasse de correr para que o povo atravessasse. Então, fica para nós exatamente a mensagem de hoje, o tema, né? Que é: cria um memorial na sua vida. E aí você já sabe o que é um memorial, já sabe que é um marco histórico, é algo que você vai deixar marcado para que as próximas gerações saibam e entendam o que você fez. E aí a gente fica com algumas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que eu preciso saber para conseguir fazer um memorial, criar um memorial na minha vida? A primeira coisa, para se erguer um memorial, é preciso ouvir a voz de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: você quer ser apenas mais um? Ou você quer viver de forma que quando você for para o céu, as pessoas lembrem de você com a marca de Cristo? Para isso, a gente precisa então de entender que é preciso ouvir a voz de Deus. Josué, ele não conseguiria erguer um memorial se não houvesse entendido e ouvido a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece diante disso tudo é: a palavra de Deus foi até ele, e ele ouviu a voz do Senhor. Então, nós precisamos entender que para a gente criar algum memorial, para a gente fazer grandes coisas,
nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. O interessante é que ao olhar na história, nós percebemos grandes homens que ouviram a voz de Deus, e eles marcaram a história. Eram pessoas comuns, iguais a mim, iguais a você, mas eles marcaram a história. O primeiro nós aprendemos hoje na nossa CBD, que foi o William Carey. O William Carey, ele foi o pai das missões modernas. Ele foi o cara que nós percebemos, nós aprendemos hoje que ele queria evangelizar na Índia, e foi dado uma palavra de desconforto, descontentamento, desencorajamento a ele, dizendo que ele não precisava de ir lá pregar, porque Deus ia salvar quem tivesse que salvar. E ele então não desistiu, ele perseverou, e ele é chamado hoje de pai das missões modernas. Através do trabalho missionário dele, existe na Índia um seminário plantado em Serampore. Existem pessoas que lá se converteram. O Evangelho hoje criou raízes lá, por causa de uma pessoa que resolveu criar um memorial. E olha que interessante, ele criou um memorial, porque o seminário está lá até hoje. E a gente não está falando que isso aconteceu século XIX, século XX, não. Isso foi no século XVIII, foi 1800 alguma coisa que isso acontece. Um cara que ele marcou, e hoje nós estamos em 2021, e a gente sabe que lá na Índia tem um memorial lá, para a glória de Deus, que o William Carey plantou. Um outro nome também que entendeu e ouviu a voz de Deus foi o Hudson Taylor. O Hudson Taylor, ele foi missionário no interior da China. O Hudson Taylor, indo para a China e sendo missionário lá ele perdeu a sua esposa e a sua filha. Morreram no campo. Ele estava só apenas 2 anos no campo lá, a esposa e a filha morreu. Porém, ele não desanimou. Lá ele continuou pregando o Evangelho. E a China foi alcançada, grande parte dela, pelo trabalho desse homem. Um outro homem também que é incrível a história dele, é David Livingstone. Ele é incrível. Ele, além de missionário, ele era pesquisador. Então ele entrou para o interior da África e ele foi fazendo e descobrindo e catalogando coisas na medida que ele ia fazendo o trabalho, né, de descobrir as coisas. Ele então também ia evangelizando. E David Livingstone, ele foi achado morto do lado da sua cama, de joelho. Ele morreu de joelho, ele morreu orando ao Senhor. Os seus discípulos fizeram, sabe o que? Arrancaram o coração dele e enterraram lá na África, embalsamaram o corpo dele e mandaram para a Inglaterra. No sepulcro dele na Inglaterra está dizendo: aqui jaz o corpo de David Livingstone, seu coração está na África. Porque ele amou aquele povo de forma que ele doou a vida dele para levar o Evangelho. Ele foi um homem que decidiu marcar a vida dele com as marcas de Cristo. Ele plantou um memorial. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Quer criar um memorial na sua vida? A primeira coisa que você precisa de fazer é ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, para erguer um memorial na nossa vida, para criar um memorial, nós precisamos da presença do Senhor. A presença do Senhor é fundamental para nós criarmos algo, um memorial na nossa vida. Interessante que nós percebemos que foi o que fez a água parar lá no rio? Foi Josué? Foi os sacerdotes? Não, foi a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor real ali. Enquanto Deus esteve ali, a água não correu. Enquanto o Senhor esteve ali, o milagre estava acontecendo. Josué só conseguiu pegar as pedras do fundo do rio porque a água parou de correr, e a água só parou de correr porque a presença do Senhor ali estava. Então, se você quer criar um memorial na sua vida, a presença do Senhor tem que ser real na sua vida. Nós precisamos entender que a presença do Senhor deve ser contínua na nossa vida. Nós precisamos de buscar, de ansiar pela presença do Senhor para marcar a nossa geração. Nós precisamos ser diferente. Deus nos chamou para uma missão especial. Deus nos chamou para um projeto especial. Se você entrou aqui nessa noite, você tem a certeza de uma coisa: isso que você está ouvindo é para você. Não é para quem não veio, não, é para você. Porque se não fosse para você, você nem aqui estava. Então, se Deus está falando isso para você, é porque você precisa de criar um memorial na sua vida. Você precisa de marcar a sua vida. Você não foi chamado só para viver nesse mundo, para desfrutar das coisas boas, não. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, e Deus te escolheu de fato,
Porque isso começa lá na concepção. Tinha milhões de gente apostando corrida com você, cara, e tu ganhou. Então Deus já te escolheu. E aí depois tinha um montão de gente aí fora no mundo. E Deus te chamou. E você está aqui. Você tem dúvida de que o Senhor não te escolheu? Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que o Senhor me escolheu assim como o Senhor te escolheu. Deus nos escolheu para fazer um memorial. Para que quando a gente partir para a glória, as pessoas lembram de nós, que ali viveu um homem, uma mulher de Deus, e que plantou um memorial. Primeiro, para erguer um memorial, é preciso ouvir a voz do Senhor. Segundo, para erguer um memorial, é preciso da presença do Senhor. E terceiro, um memorial, eles marcam as gerações futuras. Nós precisamos de entender e perceber nos versos 6 e 7 que é exatamente isso que Josué quer fazer. Para quê? Para quando os seus filhos perguntarem o porquê daquelas pedras, você dizer o seguinte: foi a obra que o Senhor fez, foi o que o Senhor operou, foi o milagre que Deus operou. E aí eu te pergunto o seguinte: o que você quer contar para os seus filhos? Aqueles que ainda não têm filhos, a galerinha nova aí, não tem filho, o que você quer ser para os seus filhos? Porque certamente você tem alguém de referência na sua casa, você tem alguém de referência na sua vida. Pode não ser seu pai, pode não ser sua mãe, mas alguém Deus colocou na sua vida que você tem como referência. E aqueles que já são pais, avós, o que você quer ser para a geração que está vindo aí? Porque um memorial, ele marca as gerações. Olha quanto tempo que tem que a Igreja Católica do Pilar está ali. E a gente passa ali e vê a igreja de pé. Tentaram destruir, é verdade. Roubaram muita coisa que tinha dentro dela. Roubaram a história, mas está lá o memorial. E está remontando uma época do Brasil Imperial. Ali fizeram história. E nós? O que queremos fazer aqui na Igreja Presbiteriana do Pilar? Deus te chamou aqui para quê? Para ser apenas mais um? Certamente não. Deus, quando me chamou para vir para a Igreja Presbiteriana do Pilar, Ele me chamou para poder fazer um memorial aqui, a minha vida. E eu quero que no dia que o Senhor me levar para a glória, me levar para outro lugar, as pessoas lembrem de mim. Lembrem do Michel, que passou no Pilar e lutou com todas as forças para que o reino de Deus fosse estabelecido aqui. E aí eu te pergunto, o que você quer marcar na sua história? Você quer que as pessoas lembrem de você como? Você quer que as pessoas lembrem da sua vida como? Nós precisamos de perceber que o maior memorial ele foi feito por nós, que foi o Cristo Jesus crucificado na cruz do Calvário. Que é uma obra maior do que essa, de que marcou gerações. E olha que interessante, o sacrifício de Cristo Jesus marcou a geração passada, marca a geração presente e vai marcar a geração futura. Porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi eterno, ele foi perfeito. Então todas as vezes que a gente olha para a cruz vazia, o que a gente lembra? De que Cristo Jesus ressuscitou. E que através da ressurreição de Cristo, eu, você, nós temos vida e vida eterna. E a vida eterna que Ele nos deu é para que nós possamos marcar essa geração. De fato, nós sermos diferentes. É trabalharmos continuamente para construir um memorial. Se necessário for morrer para que outros possam viver que nós morramos. Se necessário for sofrer para que outros possam ser felizes, nós possamos sofrer. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Pode parecer utopia, né? Pode parecer louco tudo isso. Mas o Evangelho de fato é loucura para aqueles que tentam entender. Mas é coragem para aqueles que creem. Sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Sabemos que aqui nós estamos de passagem e que nós olhamos e devemos olhar para a nossa pátria celestial. Então, vamos fazer a nossa história e vamos deixar o nosso memorial. E olha, um memorial já vai ser deixado. Esse templo que está sendo construído, quando foi inaugurado e quando a igreja foi estabelecida, na primeira ata de estabelecimento, de organização da igreja, vai contar o nome dos membros da igreja. E o seu nome vai estar lá. E isso vai ser memorial, porque você fez parte dessa história. Quais são os próximos memoriais que você quer construir para o reino? Como que você quer marcar essa geração? Então é com vocês, porque Deus certamente vai te capacitar. Que essa palavra possa de fato achar lugar no seu coração, possa te impactar, possa te incomodar, e se preciso for, não te deixe dormir.
mas que você faça aquilo que o Senhor tem para você.